uma ponte antiga no meio da floresta, conhecida por poucos e evitada por muitos. Ela atravessa um rio escuro, cercado por árvores que bloqueiam quase toda a luz do dia. Os moradores da cidade próxima evitam até mencionar o nome da ponte, como se falar sobre ela pudesse atrair algo que ninguém quer encontrar. A lenda começou há décadas, quando um viajante desapareceu misteriosamente enquanto atravessava a ponte. Ninguém viu o que aconteceu, mas dizem que ele ouviu algo, ou alguém, chamando seu nome e foi puxado por forças invisíveis. Desde então, relatos de estranhos acontecimentos começaram a surgir. Animais fugiam do local, passos eram ouvidos quando ninguém estava por perto e ventos frios sopravam de maneira anormal, como se quisessem formar palavras incompreensíveis. A ponte não é apenas antiga, é quase viva. A madeira rangente parece reagir ao peso de quem passa. E cada tábua vibra como se estivesse respirando. Moradores afirmam que se você parar no centro da ponte à noite, é possível ouvir vozes sussurrando nomes e segredos, mas não são vozes comuns. Elas são carregadas de dor, de desespero, como se viessem de outro mundo, de um lugar onde aqueles que ouviram demais jamais puderam escapar. Certa noite, um grupo de jovens, curiosos e incrédulos, decidiu testar a lenda. Eles chegaram com lanternas, câmeras e risadas nervosas. O primeiro passo sobre a madeira da ponte trouxe um frio súbito que gelou a espinha de todos. O vento começou a soprar de forma estranha, formando palavras que ninguém conseguia compreender totalmente. A tensão aumentava a cada passo. Um deles, chamado Lucas, decidiu gravar o som, mas o que estava captando era apenas um ruído baixo, abafado, que nada parecia registrar daquilo que eles realmente ouviam. À medida que avançavam, sussurros começaram a chamar seus nomes um a um. Júlia, que estava na frente, sentiu algo tocar seu ombro. Quando se virou, não havia nada, mas a sensação de ser observada persistia. O grupo começou a se dispersar, cada um sentindo que a ponte reagia à sua presença, testando-os, brincando com seus medos mais profundos. A ponte parece ter memória. Alguns relatos afirmam que ela guarda os medos de quem atravessa e os amplifica. Cada tábua poderia contar uma história, cada rangido era um aviso. Pessoas que atravessaram sozinhas juram ter visto figuras distantes no final da ponte. Sombras imóveis que desapareciam quando alguém se aproximava. Uma delas parecia chorar baixinho e outra parecia sorrir de maneira desconcertante. Moradores mais antigos contam que a ponte é uma espécie de portal. Ela conecta ao mundo que conhecemos a um lugar de dor e sofrimento, onde aqueles que ousam escutar demais acabam presos. É uma lenda tão antiga que ninguém consegue dizer quando começou. Alguns pesquisadores que tentaram registrar fenômenos eletromagnéticos ou variações de temperatura encontraram resultados estranhos: campos de energia normais, quedas súbitas de temperatura e uma sensação de peso no ar que não podia ser medida com instrumentos. Ainda assim, curiosos continuam a se aproximar. Alguns vêm por coragem, outros por desespero e alguns simplesmente para provar que a lenda não passa de um mito. Mas todos que atravessam sentem algo diferente: arrepios, vozes que ninguém mais ouve, figuras que surgem à distância e o frio que penetra até os ossos. Alguns voltam mudos, incapazes de contar o que viram. Outros simplesmente desaparecem, nunca mais sendo encontrados. Uma noite particularmente fria, um homem chamado Rafael decidiu atravessar a ponte sozinho. Ele havia perdido um amigo anos atrás na mesma ponte e queria entender o que realmente acontecia. Carregava uma lanterna e um gravador, determinado a documentar o fenômeno. Ao pisar na madeira, sentiu um peso invisível pressionar seus ombros. A ponte parecia reconhecer sua presença. E os ventos começaram a formar palavras claras. Você veio. Tarde demais. Rafael continuou, tentando manter a calma, mas os sussurros se intensificaram. Ele começou a ver sombras que se moviam rapidamente entre as árvores, figuras humanas com rostos indistintos, observando. O medo era quase palpável, mas ele seguiu adiante, tentando gravar o que acontecia. A ponte rangia com cada passo, e parecia que cada tábua carregava memórias de quem já havia passado por ali. Então, no centro da ponte, Rafael sentiu algo tocar sua mão. Não era uma mão humana. Era fria, rígida, e ao tentar se afastar, a sensação de paralisia tomou conta dele por alguns segundos. A lanterna tremia em suas mãos e o gravador captava apenas um ruído baixo, abafado
que nada parecia registrar daquilo que eles realmente ouviam. Quando conseguiu dar outro passo, percebeu que algo o seguia, algo que não podia ver diretamente, mas que sentia em cada fibra de seu corpo. Ao chegar ao final da ponte, Rafael finalmente se virou. Não havia ninguém ali, mas o sussurro veio de todos os lados, formando palavras que ele jamais esqueceria. Nunca realmente saem. Agora você também é parte de nós. A ponte continuava ali, silenciosa, imóvel, como se nada tivesse acontecido. Mas Rafael sabia que algo dentro dele havia mudado para sempre. E assim, a ponte permanece, solitária no meio da floresta, esperando por novos visitantes. Cada vento leva novas histórias, novos segredos e novos gritos. Aqueles que atravessam levam consigo uma lembrança que jamais desaparece. O som de vozes que ninguém mais escuta, mas que permanecem na mente, sempre presentes. Lembrando que alguns lugares não foram feitos para serem compreendidos. Alguns dizem que a ponte escolhe os visitantes. Outros acreditam que ela guarda vingança, memória ou simplesmente prazer em assustar. Mas todos concordam em uma coisa: a ponte que sussurra é real, viva e eterna. E se você decidir atravessá-la à noite, talvez escute algo que mudará a sua vida para sempre. A escuridão da floresta nunca termina, e os sussurros nunca param. A ponte continua lá, firme, silenciosa, esperando. Cada passo sobre ela é um desafio. Cada vento traz vozes novas, e cada visitante leva o eco das almas que jamais conseguiram deixar aquele lugar.